Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui a uma aula de HTML e CSS que eu fiz aqui, que na verdade ela já vem meio pronta, na verdade é mais ensinando como é que usa esse modelo aqui. Porque esse modelo aqui é mais ou menos sempre, eu explico sempre a mesma coisa nos vídeos, sabe? Então eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer de uma forma que a pessoa vai poder entrar e só copiar e colar é o que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou ensinar numa aula e daí a pessoa só vem, copia e cola e ela vai entendendo assim, ó, na mesma ordem. Então o que acontece? Eu vim e fiz aqui o quê? Exemplo que funciona assim: um label e um input, onde a pessoa escreve. Geralmente é assim, né? Um site, uma página web, geralmente é assim, né? Tem um label explicando o que é e embaixo tem um input. Ou também tem o input esse aqui do tipo texto e aqui eu tenho um select, né? Daí aqui seria com select. E geralmente o que acontece? Ou tem uma coluna, ou tem duas colunas, três colunas e assim por diante. Mas eu vou explicar com até 5 colunas eu fiz aqui. E aqui embaixo tem o código CSS. Vou explicar na prática como é que funciona esse modelinho aqui, só de copia e colar. E também vou botar o link na descrição também para vocês acessarem essa página que está disponível aqui no Google Sites meu. Vamos fazer assim, então vou abrir aqui o meu... vou vir aqui na minha área de trabalho, vou criar uma pasta nova aqui. Vou abrir ela com o VS Code. Beleza, tem um VS Code aqui. Vamos criar uma pasta, um arquivo chamado index.html. Beleza, ele está aqui. E vamos apertar Alt LO ou clicar aqui em Go Live. Vou clicar em Go Live mesmo. Ó, vim agora, eu tenho uma página aqui em branco, não tem nada, né? E eu quero começar a transportar este código aqui para cá. Então vamos fazer o quê? Vamos vir aqui embaixo primeiro. E aqui eu tenho todo o código CSS. Então pode selecionar tudo isso aqui, copiar. E vamos aqui no nosso HTML, vamos só criar um body e vamos criar um style. Só por si só isso aqui não vai mudar nada do programa, né? Claro, né? Ó, pra olhar, não vai ter nada ainda. Mas daí dentro do style eu venho e colo tudo isso ali. Ó, colei todo aquele código que eu peguei do style ali. E agora eu vou mostrar, por exemplo, se eu quiser criar um com um input mesmo. Daí tu vem e copia isso aqui e coloca dentro do body. E automaticamente ele já vai fazer esse modelo ali. Ó. Agora eu tenho com um input com uma coluna. Quando ele tem uma coluna, ele vai ocupar toda a tela, né? Ele vai ocupar fora aqui a tela. Pode ser que seja o que tu queira ou não. É, tanto para texto como para número, botar, por exemplo, number aqui, ó, em vez de texto, botar number, ele também vai funcionar numa boa, tá? Ó. Agora é só number, né? Tanto que ele aparece a setinha aqui por causa disso. Date também, né? Password, date, date ele também. Então todas as opções de inputs básicas aqui do HTML eu já coloquei aqui nesse modelo. Então esse aqui seria a opção com uma coluna. E também eu posso colocar select aqui, né? Vou pegar um exemplo de select aqui, ó. Ó, vou pegar esse select aqui, só para mostrar mesmo. E vou colocar aqui dentro, ó. Substituir. E ele já fez esse modelo aqui, ó. Já transformou em select. E ele ocupa tudo. Mas digamos que eu quero ocupar metade agora. Quero fazer um exemplo com duas colunas. Tu simplesmente tem que mudar aqui, ó. Label e input, coluna. Bota 2 aqui, ó. E automaticamente ele já vai virar com duas colunas. Ó, agora ele virou com duas colunas. Como ele não tem nada na segunda coluna, ele ficou em branco, mas ele só reduziu de tamanho. Então, digamos que só queira só reduzir de tamanho, tranquilo, né? Ah, eu quero... Porque a estrutura, ela é sempre por divs, né? Vou apagar aqui, eu vou deixar só as divs só para explicar. Ó, agora não vai ter nada mais aqui. Então, ó, quando eu tenho duas colunas, quer dizer que tem duas divs, dessa forma. Vou colocar 1 e 2 aqui, ó. Ó, ele veio e dividiu. Coluna 1 vai até aqui assim, né? E depois a coluna 2. Então, dessa forma, eu consigo criar com duas, três colunas. Só clicar aqui, ó. 3. Agora ele vai virar 3 colunas. Vamos começar a colocar input aqui dentro. Vou colocar aqui um input. Ó, vou tirar só esse nome aqui. Colocar meu input para facilitar. Ó, vou voltar para duas colunas. Coloquei duas colunas, agora ele vai ter duas colunas. Bem estilo Excel mesmo, ó. Então agora eu vou ter uma coluna, segunda coluna, sempre dividido por uma div, né? E aqui tu tem que mudar para 2 e só colocar 2 aqui. Bem, tipo, diretaço mesmo, não precisa programar nada. Ó, agora veio e ficou duas colunas. Ah, eu quero que seja 3 colunas. Coloca um 3 e coloca mais um. Simplesmente assim, ele já vai
dividir aqui ó, em 3 colunas agora. Ah, eu quero que a do meio fique em branco. Só apagar o que tem no meio e manter essa div, tá? Tem que manter essa div, senão ele não respeita. Ó, então vai ter uma div com coisa dentro, uma div sem nada e uma div com coisa dentro de novo. Ó, daí ele ficou uma div aqui e uma em branco. Ah, eu quero só uma lá no canto agora. Só apagar essa aqui. Aí fica bem prático criar formulário assim, né? Eu crio geralmente quando eu faço HTML puro, eu faço dessa forma. Ó, então agora ele pulou a primeira, a segunda coluna e foi direto para a terceira. Então é só deixar em branco que ele vai marcando. Tu pode fazer até 5 colunas aqui, ó, que não tem problema, ó. Ele vai achatar bastante. Por que que ele reduziu? Porque ele dividiu em mais colunas. Se tu clicar aqui no inspecionar, tu vai entender bem certinho o que está acontecendo. Vou colocar isso aqui para baixo, ó. Ó, repara que aqui, ó, ele tá dividido aqui, ó, se olhar esse pontilhado, ele veio e dividiu aqui, ó, em 5 colunas a minha página, né? Então, para criar formulário é muito bom, né? Então, quer que seja um formulário um pouquinho menorzinho, é só ir fazendo dessa forma que ele vai dividindo aqui, ó. Se eu voltar para 2 colunas, aí ele vai ser maiorzão, né? Ele vai ficar, tipo, metade, né? Porque aquele lá tava dividindo por 5. E a mesma coisa vale para select também, né? Se tu quiser, tu sempre pode colocar um select também. Pode misturar, né? Ó, tem 2 colunas. Uma vai ser... Vou pegar o mais maior aqui. Sempre pega desde a div sem nada até o final, né? Ó. Aí ele veio, uma é div de escrever e a outra é de escolher. Beleza? Agora vamos vir e vamos fazer um modelo assim um pouco mais completo. Então vamos colocar assim, por exemplo, nome. Esse aqui eu vou tirar. E eu vou chamar de sobrenome. Então vai ser nome, sobrenome. Ficou aqui, ó, nome, sobrenome. Ah, ficou muito grande isso aqui, eu quero só menos. Então coloca 3. Aí ele vai ocupar um pouco menos da tela, ó. Nome e sobrenome, agora ele ocupa menos. Ah, se eu quero que seja esticadão mesmo, eu mantenho 2. Mas se eu quiser dividir por 3, daí eu só posso colocar duas coisas, mas dividir por 3 para ficar tipo um terço aqui, ó. Ele tá fantasma aqui, né? Mas é como se tivesse mais uma coluna aqui. Então, beleza. Nome e sobrenome. Vamos colocar aqui... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Nunca traduzir. Beleza. Tá, então, ó, nome e sobrenome. Então, digamos que eu quero colocar agora data de nascimento. Eu quero colocar date. Olha que fácil, ó. Nome, sobrenome, data de nascimento. Beleza, agora eu vou para uma outra linha. Então, eu vou e crio mais um desse. Não precisa ser com 3 colunas também, tá? Se quiser, ó. Eu posso vir fazer com 3 colunas também. Então, ó, nome, sobrenome, vamos colocar, por exemplo, endereço aqui. Vou colocar 2 colunas agora. Não, vamos fazer assim, na verdade. Vamos botar assim, ó, telefone. Telefone pode manter text, mesmo que ele é um número, mas ainda tem, às vezes tem tracinhos, coisas, daí pode botar text. Então, ó, telefone. Vamos colocar telefone principal, por exemplo. E vou colocar um segundo telefone aqui também. Ó, então, a primeira ela teve 3 colunas, ó. Primeira parte do formulário. E a segunda, ela tá com 2 colunas, né? Então a gente pode fazer assim, tipo, 3, 2, não precisa ser, tipo, na mesma sequência, né? Pode ser, tipo, posso colocar 3 e deixar uma em branco, né? Bem comum assim, né? Ó, nome, sobrenome, telefone principal. Então vamos fazer o mesmo para e-mail aqui. Vamos copiar esse aqui, ó. Vamos fazer para e-mail também. E-mail principal. E e-mail 2, ó. Então fica nome, sobrenome, data de nascimento. Aí eu deixei uma em branco aqui, porque eu acho que telefone pode ser um pouco menor mesmo, ó. Se eu quiser que isso aqui seja bem menor, é só dividir por mais fatias, ó. Tem 2 fatias ali. Agora eu vou dividir por exemplo, de por 5 fatias. Fica bem menor, né? Ó, ficou bem menor. Se eu quiser diminuir o tamanho, simplesmente aumentar a quantidade que ele é dividido na tela, ó. Nome e sobrenome. Ah, mas ainda acho que nome e sobrenome tá muito grande. Vou mudar também, ó. Então, nome e sobrenome tá dividido por 3. Aqui, ó, vamos dividir por 5 também. Ó, ficou nome, sobrenome, data de nascimento. E aí tu vai estilizando do jeito que tu quer, né? Ah, eu quero voltar para 5 colunas lá embaixo, não tem problema. Ou para uma coluna só lá embaixo. Digamos que eu quero vir agora e fazer uma observação. Colocar aqui em uma só e vou botar aqui uma observação. Digamos que tem uma observação
maior, né, ó, observação. Colocar, por exemplo, o endereço da pessoa também. Ah, e se quiser, quase esqueci de um detalhe. Aqui eu tô sempre colocando pro lado, né? Mas se eu quiser eu posso preservar e botando um embaixo do outro também. Então digamos que eu tenho assim, ó. Deixa eu ver onde que eu vou dar esse exemplo. Vou botar aqui no telefone mesmo. Eu tenho o telefone principal e telefone 2. Então digamos que eu tenho. Esse aqui vira o telefone 3. Ó, e aqui eu vou botar. Claro, eu tô só dando exemplo para explicar porque é CSS, né? Então eu vou colocar aqui, ó, secundário. Não, de emergência. Telefone de emergência. Às vezes tem empresa, tem uns negócios assim, né? Ó, então eu coloquei para baixo daí, ó. Eu também posso colocar para baixo. Claro que ele não vai respeitar o lado, porque o lado ele não tá no mesmo modelo, né? Aí aqui eu teria que... Deixa eu tirar esse aqui. Que como ele tá em grade, né? Ele funciona assim. Então se quiser também pode colocar para baixo, né? Ó. Então, ó. Telefone principal, telefone de emergência, telefone 3. Então, tipo, mesmo quando tu faz, aqui eu dividi por 5, né? Deixa eu botar o inspecionar de novo para explicar a grade do CSS, né? Porque por mais que a gente não esteja programando, a gente tem que entender um pouco como é que funciona. Ó, repara que ela está dividida em 5 colunas, mas dentro da coluna 1, eu dividi isso aqui em 3 pedaços, ó. Então é diferente de fazer um novo, né? Porque olha só, quando eu uso esse modelo que eu expliquei agora, ele te repara que as linhas elas estão bem juntas, né? Elas estão bem juntas para dar aquela impressão que a gente está falando do mesmo assunto aqui, ó. Ó, repara a distância entre o telefone de emergência e a label aqui de cima. Tá bem pertinho uma do outro. E olha só o e-mail principal do telefone. Repara como eles se distanciam, né? Pra, tipo, aqui eu tô falando de outro assunto. Aqui eu tô falando tudo do mesmo assunto que é telefone, ó. E aqui e-mail. Ah, digamos que eu quero trazer agora o e-mail aqui do lado. Dá pra fazer também, ó. Agora eu vou trazer o e-mail aqui pro lado. Pra não ter que escrever de novo, eu vou apagar isso aqui. Do label 5. Apaguei. E agora eu vou copiar isso aqui, ó. 5 colunas, né? Então, eu posso vir colocar mais uma coluna aqui do lado, ó. Vai repetir tudo. Quer ver? Ó, veio e repetiu tudo. Vou tirar isso aqui. E eu quero mudar para e-mail. Ele é bem livre, essa biblioteca, essa mini biblioteca que eu criei. Ó, então, ó, telefone, e-mail. Então, tipo, eu consigo tanto criar para o lado como para baixo. Então, para baixo, na verdade, se criou duas opções, né? Tem o para baixo, que é esse aqui, que é tipo, quando eu tô falando tudo do mesmo assunto, eu coloco na linha de baixo, mas na mesma coluna. Ou se quiser, eu pulo mesmo para outro assunto, que daí eu faço uma distância um pouquinho maior. Claro que daí aqui, quem mexe com CSS já vai começar a pensar em várias outras coisas, né? Mas aqui a gente vai criando dessa forma aqui, ó. Nome, sobrenome, data de nascimento. Aí telefone ficou meio que tudo do mesmo assunto. E telefone e e-mail aqui ó, ficou tudo do mesmo assunto. Aí um outro modelo também que eu fiz é o expand, por exemplo. Digamos que, se você perceber aqui, ó, esse aqui ele tá com uma coluna, mas digamos assim, ele vai daqui até o final da tela, mas às vezes o resto da tela ele tá indo só até a terceira aqui, ó. Por mais que todos eles aqui eles estão com 5 colunas de divisão. Deixa eu só confirmar. Eles estão todos com, ó, label input 5 divisões, né? E o último aqui ele tá com uma. Aí meio que ele não se conversou. Às vezes pode ser o que tu quer na tua página ou não. Mas digamos, eu vou mostrar todos os exemplos, né? Aqui ele tá com uma coluna, então ele faz fora fora. Mas se eu quiser, eu posso dividir por 5. Vou dividir por 5. Ó, ele voltou a ficar pequeno. Mas digamos que eu quero que ele divida por 5, mas eu quero que ele vá até aqui, ó. Ele vai até aqui o meio. Por quê? Porque eu não quero que ele fique... Digamos que eu divido por 3 colunas. Ele vai simular, mais ou menos, aqui, como eu, vai meio que fechar, mas não vai fechar exatamente. Por quê? Porque tem a questão dos números ímpares e números pares, né? Daí, por exemplo, esse aqui é uma situação, né? Porque eu tenho 5 colunas lá em cima. E eu não, vai ser meio difícil eu conseguir acertar aqui. Então eu vim e tive mais uma ideia. Tu pode botar 5 aqui, ó, e eu vim e criei o expand. Porque eu quero que ele expanda, porque aqui eu tô com 5, né? Deixa eu botar um inspecionar que vai ficar bem claro para explicar. Ó, aqui eu tô com 5 divisões, né? Tu pode ver pelo pontilhado que eu tenho 5 divisões. Só que elas estão sempre ocupando uma única divisão. Não importa onde tu olha aqui no programa, tá sempre dividido por uma vez. Aí, para não ter que programar também, eu vim e pensei, vou usar o expand. Então, vou botar aqui, ó, e eu quero que esse observação, ó, isso que eu estou selecionando aqui, é esse aqui, né? É esse pedaço aqui do código. Então, digamos que eu quero que isso aqui expanda. Então, eu boto assim, ó, class
expand 1. Por exemplo, agora ele vai expandir mais um pedacinho. Ó, agora ele veio e expandiu. Agora ele está ocupando 2. Ó, vou botar aqui em cima, ó. Olha ele no pontilhado. Tá vendo que agora ele está ocupando 2 células, né, do nossa grade. Então, se eu quiser, eu posso botar até mais uma, né? Posso botar até ficar igual como estava antes, né? 2. Ó, expandiu 2, então é o que ele tinha, né? A lógica que eu usei foi essa, né? É o que ele tinha mais 1 ou mais 2, né? Então, quando eu boto expand 2, quer dizer que é o que ele tem normalmente, que é sempre 1, mais 2, ó. Daí por isso que ele empurrou mais um pedacinho aqui. Aqui já fechou, né? Ó, agora tu pode ver que ele está perfeitamente alinhado. Porque daí a matemática fica mais simples, né? Eu acho que, a princípio, daí se eu quiser... Ah, eu quero que comece uma para frente. É só colocar mais uma div aqui. Claro que agora vai estragar, né? Mas é só para mostrar todas as possibilidades. Ó, se eu quiser, eu consigo começar aqui e empurrar para o lado. Só colocando uma div aqui antes. Beleza? Aí o expand ele vai até o... Deixa eu ver quantos que tem aqui. Ele vai até o 4, né? Porque tem 5 colunas, né? O máximo que dá. Se eu botar 4 aqui, ele vai ter o mesmo efeito de colocar só uma, né? Porque eu vim e utilizei toda a coluna. Porque eu peguei o que ele tinha. Aqui, ó. Eu peguei aqui ele tinha mais 4. Que daí fecha na mesma coisa, né? Beleza? E aqui, daí se quiser voltar ao normal, é só tirar aqui e ele volta a ser só o pedacinho. Ah, eu quero que volte para ficar mais 2 fatias. É só colocar que tu quer aqui the expand 2. Show. Daí ele veio e organizou ali. Beleza? Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, pode só entrar em contato. A princípio, eu vou usar essa aula aqui como referência para os próximos vídeos que eu vou fazendo, né? Eu vou falando assim, olha naquela aula lá para entender como é que funciona o Expand, como é que funciona para dividir em mais colunas, beleza? Caso você se interessou do material e queira continuar vendo alguma coisa no canal no YouTube, ou vendo aqui nesse site eu organizei aqui os serviços que eu presto, onde você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp aqui, ou alguns cursos que eu tenho aqui no Hotmart, beleza? Espero que estejam gostando das aulas. Até a próxima. Valeu!